casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um vizinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um vizinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um vizinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Olá, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPC Kids! Esse mês a gente está dando uma olhadinha mais de perto no que significa fé. Fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que você consegue ver. Sabe, às vezes a fé perde um pouco o foco. Temos que dar uma olhada mais de perto no que podemos ver para sabermos confiar no que não podemos ver. Falando no que não podemos ver, tem uma brincadeira muito legal que vocês podem fazer aí em casa, que eu vou passar agora para vocês assistirem, tá bom? Eu vou vendar os seus olhos e vou colocar dentro dessa caixa de plástico um objeto e você vai ter que tentar adivinhar o que que é, tá bom? Tá bom. Eu não vou falar, você só vai ter que tentar adivinhar com suas mãos. Tá bom. Combinado? Então eu vou vendar seus olhos, peraí. Pode ser nojento, hein? Ai, tô com medo. Ai, oi. Que é isso? Que será que é? Batata? Isso, muito bem. Farinha. É farinha? Não, arroz. Ai, arroz. Cadê esse daqui? Ah, isso daqui é bala? Mexe mais pra falar o que que é. Que Isso que daqui é é? feijão. Isso daqui é uva. Não é uva não. Ah, chocolate. Aqui é chocolate vermelho. Boa. Isso daqui é o caqui. Caqui? Isso daqui é o caqui. Tá bom. Isso daqui é slime. Boa. Laranja. Tem certeza? Tcharam. Laranja? E aí, gostaram da brincadeira? Foi engraçado, né? Às vezes a gente fica até meio receoso, porque a gente não consegue enxergar e tem que tentar adivinhar com as mãos o que é. Isso dá um certo medinho, não dá não? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11,
A gente vai fazer um joguinho para deixar a história mais animada. Eu vou fazer as perguntas para vocês tentarem adivinhar. Estão preparados? Valendo! Na semana passada, a tia Meá começou a contar a história do Saulo. Vou deixar ele bem aqui com a gente. Aqui, ó. Dá para enxergar bem ele? E quem era Saulo? Saulo era um líder religioso, mas ele não era nada fã de Jesus, porque ele não acreditava que Jesus era o nosso Salvador. E o que ele fazia? Ele perseguia todas as pessoas que eram seguidores de Jesus. Um dia, Saulo e alguns homens foram para a cidade de Damasco. E vocês lembram o que aconteceu lá? Como eu falei, ele tinha permissão de prender qualquer pessoa que seguisse a Jesus. E ele estava lá em Damasco para justamente fazer isso, prender pessoas e levar de volta para Jerusalém. Mas no caminho, o próprio Jesus veio ao encontro de Saulo sob uma luz e ele não pôde mais enxergar. Era como se tivessem escamas nos olhos dele. Jesus falou para Saulo continuar o seu caminho para Damasco. Lá na cidade, diriam a ele o que ele precisaria fazer. Então, aqueles homens que estavam acompanhando Saulo levaram ele até Damasco, até a casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Lá em Damasco, havia um homem chamado Ananias. Estão vendo aqui o Ananias? Vou deixar ele aqui também. E Deus falou com ele através de uma visão. Vamos ouvir o que ele falou? O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Resumindo, o que Deus estava falando para Ananias era que ele colocasse sua mão sobre Saulo e ele seria curado. Mas tinha um problema. Ananias já tinha ouvido falar sobre a fama de Saulo, que era perseguir todas as pessoas que seguiam a Jesus. E como será que ele reagiu? Será que ele ficou com medo? Vamos ver o que está escrito na Bíblia? Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias não tinha certeza de tudo isso que estava acontecendo, mas Deus mostrou para ele que ele tinha um grande plano a respeito disso. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Isso nos leva à primeira pergunta. O que vocês acham que aconteceu? Será que Ananias A. disse a Deus se a sua visão estava errada? B. Foi para a casa de Judas na direita? Ou C. Foi na casa de Judas na rua principal? B. Muito bem para quem respondeu a letra B. Foi para a casa de Judas na rua direita. Ananias, então, obedeceu a Deus. Ele foi até a casa de Judas na rua direita ao encontro de Saulo. Sabe, talvez ele tivesse com medo, mas ele entendeu qual eram os planos de Deus para Saulo e foi lá em obediência a Deus. A tia Meá falou semana passada também que Saulo ficou 3 dias sem comer. Ananias foi então na casa de Judas ao encontro de Saulo, impôs a mão sobre ele colocou a mão sobre Saulo e ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu depois? Saulo A. ficou bravo com Ananias. B. tirou um cochilo. Ou C. recuperou a visão. E a resposta certa é a C. recuperou a visão.
Então, assim que Ananias colocou a sua mão sobre Saulo, as escamas caíram de seus olhos e ele pôde enxergar de novo. Antes de Saulo ter um encontro com Jesus, ele já tinha feito de tudo para perseguir os cristãos. Mas agora que ele realmente conheceu Jesus, ele queria espalhar essas boas notícias para todo mundo. Assim que ele foi curado, ele já começou a pregar sobre Jesus, a pregar que ele era o Filho de Deus. Dia após dia, Saulo compartilhava tudo o que tinha acontecido com ele para as pessoas. Muitas pessoas começaram a ficar surpresas com tudo o que tinha acontecido com Saulo, porque afinal de contas, as pessoas sabiam da fama dele, sabiam que ele era um perseguidor dos seguidores de Jesus. Mas outras pessoas não ficaram nada contentes e eles queriam capturar o Saulo, mas os amigos de Saulo bolaram um plano para ajudá-lo a escapar. O que aconteceu a seguir? Os seguidores de Saulo o ajudaram a escapar. A. Em um camelo. B. Em uma nave espacial. Ou C. Em uma cesta. Ponto para quem respondeu a letra C. Em uma cesta. Os seguidores de Saulo pegaram no meio da noite uma cesta e colocaram ele lá dentro e baixaram essa cesta por um buraco no muro da cidade. Assim, ele conseguiu fugir. Depois que Saulo escapou, ele foi parar em Jerusalém. Ele se juntou aos outros seguidores de Jesus, mas muitos ainda estavam receosos por ele. Mas um homem chamado Barnabé, ele já tinha ouvido falar sobre o que tinha acontecido com Saulo. Então ele levou Saulo para conhecer Pedro, Tiago e outros líderes e contou toda a experiência que ele teve, que ele era um perseguidor realmente de seguidores de Jesus, que ele teve um encontro com Jesus e ele ficou cego e ele foi curado e ele passou a pregar a palavra de Jesus para as outras pessoas, falando que ele era realmente o Filho de Deus. O que aconteceu depois? Será que os crentes A. Convidaram Saulo para ficar com eles? B. Expulsaram Saulo? Ou C. Ficaram gritando? A. Isso mesmo, a resposta certa é A. Convidou Saulo para ficar com eles. Então, graças a Barnabé, os cristãos puderam ver que Saulo estava realmente falando a verdade. Então, Saulo pôde ficar com eles em Jerusalém e pregar a palavra de Deus. Mais uma vez, teve um grupo de pessoas que ficaram chateados com Saulo e mais uma vez os cristãos defenderam ele. E depois ele foi para sua cidade, onde ele nasceu, chamada Tarso, para esperar os novos direcionamentos que Deus tinha para ele. Embora pudesse ser perigoso para Saulo, Ananias e Barnabé e outros cristãos, eles continuaram a compartilhar o que Jesus tinha feito para eles. Deus deu coragem para eles, para que eles pudessem continuar falando sobre a sua verdade. Ele pode dar coragem para mim e para você também. Vamos orar a Deus pedindo coragem para a gente enfrentar os nossos medos? Querido Deus, muito obrigada pela história de hoje. Obrigada porque o Senhor cuida de nós e a gente pede para que o Senhor nos dê sempre coragem para enfrentar as coisas que nos dá medo, coragem para falar sobre o Senhor para as outras pessoas e que a gente possa aprender com Saulo, com Ananias, com Barnabé, a sermos corajosos, a confiarmos no Senhor, Pai. E assim a gente ora em nome de Jesus, amém. Deus deu coragem para Ananias, para ele ir falar com Saulo e ajudar a curá-lo. Deus deu coragem para Barnabé, para ele ir falar com Saulo e defendê-lo para os outros crentes. Deus deu coragem para Saulo, para ele passar a falar sobre Deus para as outras pessoas. Então, quando você tiver medo, você pode pedir para Deus te dar coragem para enfrentar esse medo. Mesmo não podendo vê-lo, nós podemos confiar em Deus. E Ele pode nos ajudar, nos dar força para fazer as coisas que a gente precisa fazer.
Sabe, às vezes a gente pode ter medo de falar a verdade, porque às vezes a verdade pode aparentemente trazer a gente em apuros, não é mesmo? A gente também pode ficar meio receoso com alguém que não tratou a gente bem. Ser a Jesus pode nos ajudar a enfrentar nossos medos e também dar chance para aquelas pessoas que não foram legais com a gente no passado. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje com os nossos amiguinhos aqui. Queria agradecer também todas as crianças que fizeram parte desse vídeo. Até mais nas aulas do Zoom. Tchau, tchau. Boa semana! Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1, NVI.